Descubra a força que há em você. Você recebe aí ou não? Então vai receber, né? Fala para o teu irmão assim: descubra, fala para ele aí, a força que há em você. Esse tema, querido, eu quero falar com vocês no livro de Daniel. Daniel capítulo 11, no versículo 32, que tem para nós aqui um entendimento para libertar a gente. Um entendimento para mexer com você, para destravar você, para lhe abençoar, inclusive para que você possa suportar os dias maus. Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará o quê? Olha bem, aos violadores da aliança, pessoas que, agora mesmo eu falava sobre questão de dízimos, sementes, né? Que não é o caso, você tem uma aliança com Deus. Mas aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha essa outra versão: com mentira e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza. E o que mais, igreja? Esse texto, irmãos, ele fala de vários momentos. Ele é completamente atemporal. Atemporal é um texto que ele não fica preso nem no passado, nem no seu presente. Ele funciona em qualquer ambiente. Porém, Daniel, por volta do ano 600, ele está falando sobre dois reinos, norte e sul. Ele está dizendo que um dos reinos, físico, tá, querido? Eram reinos físicos, de reis. Todos os dois representavam a nação de Israel, mas que foram divididos. O reino do norte havia se corrompido. E não só se corrompeu, como ele não só trouxe a corrupção para o governo dele, como também ele elogiaria com lisonjas, com falsa verdade, pessoas que como ele quebraram as suas alianças. Mas ele está dizendo que era o reino do sul. Havia um povo que conheceu a Deus. Esse povo que não negociou a sua aliança, que não quebrou a aliança, que não se contentava com elogios de um rei, mas que estava disposto a servir a Deus. Esse acontecimento em sua época, na verdade, foi forte. Mas depois de mais de 400 anos, olha que loucura, 168 a.C., aconteceu um fato que era exatamente o que Daniel estava falando. Depois de Alexandre o Grande ter morrido no ano 300, 10 dos seus principais, eles decidiram lutar por territórios. Quem está comigo até aqui, diga amém. Chega um ano, passando os anos, um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse homem, no governo e no senhorio sobre todo Israel, ele comete uma profanação. Inclusive Daniel, ele fala sobre isso no capítulo 11, 31. Fala-se: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse texto, querido, ele é um texto que ele fala do tempo de hoje. Mas no ano 168 a.C., esse homem assumiu essa posição quase que de um anticristo, mas não era ainda o anticristo. Que ele, matando um animal, um porco no templo, aspergiu sangue sobre esse templo, profanou o templo de Israel, dando ao povo a única escolha: fugiram de Jerusalém. Ali acontece uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, que era Judas o Macabeu, que faz uma revolta no ano 165, 64. Nasce aquela festa chamada Festa de Hanukkah. Quem está comigo até aqui, diga amém, amado. Por que tudo isso? Já desembaralho aqui. Essa história, ela está refletindo um tempo que no meio da perseguição, no meio dessa tribulação, dois povos foi claramente dividido: aqueles que eram da aliança com Deus e daqueles que não eram da aliança, que quebraram a aliança com Deus. Aí você vê que o texto de Daniel tem a ver com o tempo dele, tem a ver com o tempo antes de Cristo e tem a ver com o nosso tempo. Porque no texto de Daniel, quando fala de Daniel 11:31, está se referindo, querido, ao tempo da tribulação, ao tempo da tribulação, quando a igreja for arrebatada, amém? Pode ser agora, né? É no abrir e fechar de olhos,
Que seja hoje, amém, irmãos? Que seja hoje. A Bíblia diz que nós encontraremos com Cristo nas alturas, e nós passaremos o quê? As bodas do Cordeiro. 7 anos de festa no céu, 7 anos de tribulação na terra. E aqui o anticristo, ele vai assumir o governo do mundo. Ele não será o único presidente, mas ele vai ser o que vai convergir as lideranças mundiais. E os irmãos já me ouviram pregar sobre isso algumas vezes, mas só para fechar, no 3 anos e meio, esse homem vai mandar construir uma estátua para ele dentro do templo lá em Jerusalém. Ele vai quebrar as suas alianças que fez com Israel. O acordo de paz vai ser quebrado e vai começar uma perseguição aqui terrível nessa terra. Só que você não vai ver nada, você vai estar nas bodas do Cordeiro já no céu. Então o que Daniel fala para nós? Aí vamos ler o texto agora com essa perspectiva. Vamos lá. Esse texto tem a ver com esse momento. Nesse período, os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, antes do arrebatamento, vai acontecer o quê? Aquilo que Paulo disse para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Olha bem o que Paulo preparou Timóteo e também a gente. Antes do arrebatamento acontecer, vai acontecer isso aí. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, irmãos, para mim já é agora. Os últimos tempos é o tempo que a gente vive. As evidências, tudo que a gente tem vivido. Alguns o quê? Apostatarão. O que é apostatar-se? Desistir. É mais do que desistência. É você se tornar contrário ao que você cria. Um crente desistido, querido, ele desistiu da igreja, mas ele só está afastado. A gente fala assim, o irmão está afastado. Um apóstata é diferente. Ele prega contra o lugar que ele saiu. Então ele começa a pregar contrário, ele começa a falar contra o cristianismo. Então fala que nos últimos tempos, muitos crentes vão largar a igreja, largar sua fé, e vão começar a combater os crentes, para tirá-los das igrejas. Quem está ligado até aqui? Vamos lá? Então nesse tempo, deixa eu acabar de ler. Por obedecerem a espíritos o quê? Enganadores e a ensino de demônios, que vão ser colocados dentro das próprias igrejas. Espírito do engano, da apostasia, do encantamento, vai subir nos púlpitos, ou seja, vai tomar muitos pregadores, eles vão começar a pregar doutrinas heréticas, e muita gente vai seguir essas doutrinas. Por que ensino a palavra para você, querido? Porque se você conhecer a verdade, você vai logo perceber quando o falso chegar. Quem está me entendendo? Por que eu não gasto tempo ensinando para você sobre todas as religiões falsas e doutrinas falsas? Porque você não precisa saber o que é falso. Se você conhecer bem o que é verdadeiro, quando o falso aparece, você fala, isso está me cheirando mal. Isso aqui não está na Bíblia que eu leio na minha igreja, não. Isso aqui não está batendo com o que eu estou aprendendo, não. Então você é muito preparado aqui nesse lugar, mas não basta. Você tem que ter uma vida com Deus. Porque nos últimos tempos vai ter perseguição. Aí nesse período, alguns vão apostatar da fé, vão se juntar a projetos do inimigo, né? E vai ter um grupo que, ao contrário disso, vai se tornar ativo e forte. Então o que vai acontecer nesse tempo? Eu coloquei a frase, né? A perseguição põe fim aos indecisos. Vamos falar juntos? A perseguição põe fim aos indecisos. Então o que vai acontecer nos últimos tempos, se já não está acontecendo? Se já não está acontecendo. Quando houver uma grande perseguição mundial contra a igreja, o Brasil é lindo, né? Porque a gente não tem problema de pregar o evangelho aqui. Ontem eu li a reportagem de uma irmã que ficou 4 anos presa porque ela pregou o evangelho num país árabe, e ali ela ficou presa. Então você entende o seguinte: chegará um momento, querido, que a gente que ouviu aqui algumas mensagens do apóstolo Lamartine, eu mesmo preguei já sobre isso, você percebe que vai chegar um momento que o funil vai apertar, que a peneira vai afinar, e que você vai precisar, não é só ser um crente nominal não, de banco não, você vai ter que ter firmeza na tua fé. E essa hora o que vai acontecer? Não vai ter mais indeciso na igreja, porque só vai buscar a Deus quem realmente quer, porque as opções que o mundo vai dar vai ser tão grande, que ou você é crente ou não tem mais aquele que fica ali, estou mais ou menos, estou lá frequentando a igreja, estou lá, não. Então a perseguição, de alguma maneira, ela vai ser positiva no que diz respeito ao crescimento do evangelho, porque vai definir, você não vai vir para a igreja, você não está brincando de crente aqui.
Você largou muita coisa, querido, para servir a Deus. Por quê? Porque você crê no que você está vivendo. Quem crê nisso, meu amado? Quando você entregou seu dízimo aqui, você está colocando a tua fé nisso. Pensa que é assim, eu vou lá e entrego? Não. Isso tem a ver com a tua fé, tem a ver com a tua vida, tem a ver com a sua aliança com Deus, tem a ver com isso aqui. Só que muitos apostatarão, eles começarão a mexer com a doutrina, inclusive dízimos, ofertas, muita coisa, e vai começar, esse vento de doutrina vai tirar muita gente do projeto com Deus. Aí, lá atrás, Daniel já prepara a gente. Agora, os dois grupos são distintos. Ele diz o seguinte: vai ter aquele que vai viver com lisonjas. Lisonjas, queridos, são promessas agradáveis aos ouvidos, mentiras que eles vão gostar de ouvir e vão achar bom, e aquilo vai lhe sustentar. Uma doutrina mentirosa que será como lisonjas, né, nos seus ouvidos. Mas ele diz que tem um povo forte, que resiste, e esse povo é não só forte, mas esse povo fará proezas. Fará o quê? Proezas. Então esse texto, ele representa esse conflito. Esse conflito, onde aqui nessa versão diz assim, olha: o rei do norte honrará os que traírem a santa aliança. É o reino do norte. Corrompendo-os ainda mais com a sua conversa, o quê? Sedutora. Ele vai vir com a conversa para que nesse tempo, já te falei que Daniel profetizou no tempo dele, algo aconteceu 168 a.C. e agora antes do arrebatamento, é a profecia. Então está dizendo que pessoas vão ser seduzidas por essa lisonja, por esses elogios, mas que ali a pessoa está sendo tirada completamente do projeto que Deus tem para a vida dela. Mas os que forem leais a Deus tomarão posição firme a favor dele. Então o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Fala comigo: forte e fará proezas. Então você vai percebendo, querido, que no geral o ser humano, ele gosta de que alguém faça um depósito na sua alma, né? A gente chama de encher o tanque emocional. Isso é inclusive positivo. É educado você passar num lugar e não ser como todo mundo é. Não tratar um garçom como todo mundo trata. Não tratar um serviço, uma pessoa que está te ajudando como todo mundo trata, ou um parente. Mas você às vezes perguntar à pessoa: como foi teu dia? Você já pode mudar a história de uma pessoa com 15 segundos. Você sabia disso, irmãos? Todo mundo chega ali, dá ali um dinheiro para o cara que cuidou do carro. Você, antes de dar, alguém cuidou. Você fala, mas qualquer pergunta que você fizer para ele, você muda e cria uma conexão. Isso tem a ver com a vida. Mas você percebe que por natureza, temos nós gostamos, né, de encher. É maravilhoso encher o nosso tanque emocional. Só que exatamente aí que o inimigo ele vai utilizar para poder corromper o coração de muitos crentes. Mas aquele que conhece a Deus tem 3 características fortes na vida. A primeira delas, olhe bem: conhecer a Deus na sua plenitude. Vamos falar juntos? O que é conhecer a Deus na sua plenitude? Olha bem, em João 17,3 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Olha bem, a vida eterna é esta. Aí ele diz o que é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a primeira implicação, querido, em conhecer a Deus, é o que faz com que a pessoa se torne o quê? Eterna. A vida eterna é isso, conhecer a Deus. Então conhecer a Deus, querido, a primeira implicação que acontece na vida de uma pessoa é tornar essa pessoa eterna. O que faz você estar aqui, apesar de amar ao Senhor, de ser agradável ter um Deus que nos traz vida em abundância, um Deus que nos dá vitória nas batalhas, mas é um Deus que tornou a tua vida eterna. Todo ser humano terá vida eterna, mas a questão é que a sua vida, querido, como agora disse para você, você tem um lugar onde Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem preparado para nós. Então o texto fala assim: o povo que conhece ao seu Deus, é a primeira coisa.
que você tem que entender que tem um povo que vive de lisonjas, que quebrou a aliança dele com Deus, que quebrou o seu propósito com Deus. Aí Daniel fala, mas tem aquele que conhece a Deus. Fale comigo, eu sou parte desse povo que conhece a Deus. Agora, a primeira implicação é que você conhecendo a Deus, você recebe a vida eterna. O que significa isso? Que o dia que você partir, o céu vai estar te esperando. O dia que você partir, o céu vai estar te aguardando, meu amado. Eu sei que você não quer hoje, mas o céu vai estar te aguardando quando chegar esse dia. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Todo ser humano tem medo da morte. A maioria das religiões mundiais é baseada na morte, sabia? Não é baseado na vida, é baseado na morte. Por isso que algumas pessoas, no desespero, ela entra dentro de uma sessão para poder tentar falar com mortos, porque ela quer saber o que tem depois. A maioria das religiões é baseada no medo da morte. Mas Jesus, quando nos traz a sua palavra, não a religião, ele mostra que esse inimigo chamado morte foi vencido. Então o que para nós importa, querido, é que o dia que chegar o teu momento de partir, o céu vai estar te esperando. Isso é dado para aqueles que conhecem a Deus. É uma dádiva para quem conhece a Deus. Porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Muita gente vai se perder da sã doutrina. Mas aquele que conhece a Deus, ele começa dizendo ali, são 3 coisas. Mas a primeira delas é que você tem que entender o que João fala. Conhecer a Deus, querido, é você entender que você recebeu uma vida eterna. A morte, eu li essa frase aqui, aliás, eu estava pregando lá em Camboriú. Aí um pastor da Assembleia de Deus, que durante muitos anos, parece que já 40 anos, ele prega sobre o Apocalipse. E o tema dele naquele dia não era esse, mas não tem jeito, ele acabou que ele foi falando, e ele disse uma frase assim: a morte é como um cavalo, que eu ponho a sela, ponho a minha espora, e digo para ela o seguinte: me leva para o paraíso, porque ela já foi vencida. Ele disse assim para a gente: para mim a morte não é nada, ela é igual um cavalo, ela só serve para uma coisa, para me levar para o meu paraíso. Ele estava dizendo o que para mim, para todo mundo lá? Que eu não estou preocupado o dia da morte, porque ele é só um cavalo que vai me conduzir. Eu meto a espora nela e falo: você só tem uma coisa a fazer na minha vida, só tem um destino, a morte na minha vida, me levar para aquele paraíso que o Senhor preparou para mim. Dá uma salva de palmas para o Senhor, querido. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então a gente entende, querido, que uma das dádivas da vida em conhecer a Deus chama-se vida eterna. O sábio, ele diz o seguinte em Eclesiastes 12, de 6 a 7. Antes que se rompa o quê? Lembra que eu preguei uma mensagem? Um fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que a morte é comparada? A um fio de prata. Literalmente é comparado, é como se ele estivesse olhando, sabe o Salomão, o lustre do palácio dele, preso a um fio, e que no momento que aquele lustre rompe o fio, ele cai. Só que na verdade o lustre cai, mas o fio fica ainda pendurado. Ele diz: aqui é que está a vida. Porque aquele lustre representava apenas a sua realidade. Ele caiu, espatifou, acabou. Mas o fio de prata está ligado ainda ao teto, ou seja, ligado ao céu. Então ele está dizendo, sábio para nós, Salomão, de que antes que ele rompa, e tem toda uma caminhada, mas antes que ele rompa, mas romper é a morte. Então, amado, o que diz na palavra é que eu e você temos vida eterna. Isso para você precisa impulsionar você a servir a Deus enquanto você está vivo. Porque quando esse tempo passar, no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento ou na morte, que esses dias a gente estava falando sobre um irmão que morreu, que ele dormiu e não acordou. E a gente estava compartilhando sobre uma morte boa, né? Apóstolo, mas que tema ruim hoje, hein? Não, a gente estava falando sobre isso. E a gente está dizendo assim: olha que morte boa. Dormiu, não acordou. Quer dizer,
rompeu o fio de prata, o céu já estava aguardando, o cavalo recebeu a espora, levou ele para a presença de Deus, e já está lá louvando ao Senhor no paraíso, já antes, onde todo mundo está nessa luta aqui na terra, o irmãozinho já está lá com o Senhor Jesus. Amado, a nossa expectativa não é só nessa terra, nossa expectativa é no céu. Dá outra salva de palmas ao Senhor, dá outra glória a Deus em nome de Jesus. Mas Daniel, ele fala uma segunda coisa. Ele fala que tornará forte. O povo que conhece a Deus, conhecer a Deus significa que Deus implica que você receba uma vida eterna. Mas esse povo se tornará forte, ou seja, fale comigo, força em movimento. Amado, essa força em movimento, quando os motores, eu ouvi uma mensagem essa semana agora, eu estou transcrevendo a você. Eu gosto muito de ouvir qualquer pregador, claro, mas alguns deles que já passaram dos seus 70 anos, como esse que eu ouvi agora essa semana, já serve a Deus há 44 anos, pouca coisa que se fala já representa muito para a gente. Não estou dizendo que toda pessoa idosa é sábia, ok, porque tem gente que acha que ficou idoso, ficou sábio. Não tem nada a ver, e todo novo não tem sabedoria, não isso. Mas quem serviu uma causa por muito tempo, a tendência é ele conseguir um nível de sabedoria que nós novos não temos. Olha que eu incluí você, nós o quê? Novos, né? Nós novinhos. Então esse pastor falava o seguinte: quando os motores do avião são acionados, a força está no movimento. Porém, enquanto parados, nada acontece. Isso mostra claramente, querido, que um avião parado, com toneladas de mala, de coisas e gente, né? Toneladas. Você pensar como aquele negócio vai voar, é um milagre. Tem gente que fala, eu prefiro ficar na terra mesmo. Quando liga as turbinas, sobe para a Europa, querido. Quando você for lá para Israel, você vai voar 12 horas. Você imagina aquele negócio voando 12 horas. Carregando toneladas. Por quê? Porque a força dele foi colocada em movimento. Depois ele desce, aterriza, de novo para. Assim são os motores na sua vida, querido. Você já tem o que você precisa, mas se você não acionar, você nunca vai saber o poder que está dentro de você. Mas por muitas vezes na vida, você só conseguiu acionar no momento de necessidade, no momento da sua crise, no momento da sua batalha, no momento que você olhou para um lado, olhou para o outro e falou, não tem ninguém para me ajudar. Aí você fala, agora tem que ser comigo mesmo. Nessa hora você descobriu a força que tem dentro de você, porque o povo que conhece a Deus será forte, e Deus lhe faz forte, amém, meu amado? Então a segunda implicação em conhecer a Deus, faz com que a pessoa se torne o quê? Forte. Torne o quê, igreja? Pessoas fortes se mantêm conectados na fonte. Vamos falar juntos? Pessoas fortes se mantêm conectados na fonte. Às vezes nós queremos viver da experiência alheia, mas Deus quer dar a sua experiência com Deus. O texto que fala na Bíblia sobre Abraão, Isaque e Jacó, são alguns textos, mas em Êxodo 3,6 fala assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amado, a gente faz essa oração, que o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Quando eu e o pastor Leites, nós fomos no Congo, e nós ficamos lá 5 dias. 5 dias. Esse dia eu estava lembrando dessa viagem. Uma viagem missionária muito importante na nossa história. Eu preguei todos os dias. Quando chegou no domingo, eu fiquei no culto da igreja, do pastor Cicatendo, do profeta, né? Cicatenda Lema. Inclusive ele veio pregar aqui, né? Ele é um príncipe. A igreja dele tem mais de 100 mil membros. Mas a gente estava tendo um culto, a igreja da denominação, né? Quando reúne todo mundo, vai para o estádio. Um culto na igreja mãe. Aí não sei se o Leite se lembra, de manhã o pessoal fila para testemunho de cura. Cura de AIDS, cura de paralisias, cura coisas assim, amado. Literalmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A feitiçaria muito grande, mas também o poder de Deus se tornou maior.
Hoje você está entendendo ou não? Quando vem um nível de ação do diabo muito pesada, Deus manda um nível do sobrenatural muito maior ainda. Aí o pessoal chegava assim, pegava o microfone e falava assim: eu quero agradecer ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Sicatendanema. Na primeira vez que eu ouvi, me deu um impacto. Aquilo me deu um impacto. Eu falei: peraí, tem heresia nesse negócio aí. Coisa estranha, né? Porque na minha tradição evangélica, a gente não põe nome nenhum depois de Jacó. Não mexe com isso não. Não mexe com isso. Abraão, Isaac e Jacó. Na verdade Israel, né? Abraão, Isaac e Israel. Acabou. Aí a gente ora: Deus de Abraão, Isaac, Israel, abençoa essa noite, essa igreja, tal. Aí o pessoal, todo mundo: Deus de Abraão, eu quero agradecer ao Deus de Isaac, de Jacó e do meu profeta Sicatendanema. Eu vi aquilo dezenas de vezes. Foram dezenas de testemunhos de curas, de coisas absurdas. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: a verdade, eles não conheceram Abraão, eles não conheceram Isaac, eles não conheceram Israel. Eles conhecem o profeta deles. Eles sabem aquele profeta dele ali que está sendo usado pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Mas ele também faz parte dessa linha na vida deles, de um homem que tem a experiência dele, e a sua experiência está mudando a vida das pessoas. Aí você lê o texto de Êxodo, vai ver o seguinte: Deus de Abraão, vírgula, Deus de Isaac e Jacó, ou seja, vírgula. Significa que não é Abraão, Isaac e Jacó. Não é assim: meu pai, eu e meu filho Isaac. Não é você, seu filho e seu neto. Irmão, cada um, vírgula, vai ter a sua experiência com Deus. Cada um vai viver a sua história com Deus. Você acha que teu filho é salvo só porque é teu filho? Hein? Opa, irmão, não, irmão. Tem dúvida aí ainda? Não tem, se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Apóstolo, eu não trago ele na igreja porque tem que ficar com a tia dele, não sei o que, irmão. O seu filho tem que estar aqui na nossa rede com as crianças. Porque ele vai confessar Jesus, ele vai ter a experiência dele, ele é que vai viver o sobrenatural na vida dele. Ele precisa estar lá na rampa, quando ele recebe a palavra lá, ele vai confessar Jesus, ele vai viver a experiência dele, porque tem uma vírgula ali. Quem está me entendendo, irmão? Tem uma vírgula ali. Aí o Deus de Abraão, Isaac e Sicatendanema. Eu falei: que história é essa? Agora eu entendo. Porque ali eles estavam entendendo que havia uma experiência a ser contada, havia alguma coisa importante que eles viveram. Entenda uma coisa: pessoas fortes, elas mantêm-se conectadas com a fonte. Você, quando recebe o poder de Deus sobre a tua vida, a tua experiência não está na vida do apóstolo, tá na vida, ela está na sua experiência que você teve com Deus. Você está conectado ao céu, conectado à fonte, e ali o Senhor te dá poder, Ele te dá autoridade, inclusive para fazer proezas. Aquele que é forte passa da defensiva para a ofensiva. Aquele que é forte, ele passa da defensiva para a ofensiva. Você não fica ali simplesmente, querido, esperando as setas do inimigo bater em você. Não, você se posiciona, como Davi. Davi, querido, quando ele foi tomado da unção de Deus, os irmãos, a maioria conhece a história. Ele vai lutar contra o gigante Golias, mas antes dele ir com o gigante, ele vestiu a armadura de Saul. Não que ele quisesse, porque o rei Saul queria ouvir a história dele e ficou esperando ele contar a história do que ele havia passado. Quando eu vi essa mensagem agora essa semana, e eu estou transcrevendo para você, eu fui muito impactado, porque às vezes a gente fica completamente envolvido por algumas histórias que já conhecemos, e a gente descobre, querido, que nelas nós encontramos as respostas que precisamos. Na história de Davi você vai perceber o seguinte: que Davi, ele percebeu que se a armadura de Saul não prestou para Saul, como que essa armadura ia prestar para ele? Se não prestou para Saul, se não prestou para você, irmão, se você está me dando um conselho que não serviu para você, você quer que eu viva esse conselho? Como você quer que eu faça uma coisa que você não faz? Como você quer que eu viva uma coisa que não prestou para a sua vida? Quando eu venho falar de um tema aqui, eu estou te falando de alguma coisa que funciona. Agora, quando você tem um conceito de algo que na verdade você percebe que ninguém conseguiu o resultado, como vai servir? Davi faz o quê? Ele usa o que ele tinha: pedras. O que ele usou? Pedras. Aí entenda uma coisa: não importa o que você tem na mão, mas sim um poder que está em você. Não importa o que você tem na sua mão, mas sim o poder
que está em você. Então aqui você descobre o seguinte, que Davi, ele se posiciona com as armas que ele tinha na mão. Ele se posiciona com aquilo que ele sabia fazer. Ele se tornou forte, porque aquele que conhece ao Senhor, ele se torna forte para enfrentar os desafios, enfrentar os gigantes da sua vida. E a terceira e última, fará proeza. Vamos falar juntos? Porque o próprio texto ele fala isso. Aquele que conhece a Deus se tornará forte e automaticamente fará proezas. A terceira implicação em conhecer a Deus faz com que a pessoa seja afetada naquilo que ele faz. Preste atenção nisso. A terceira coisa, querido, que acontece na vida de alguém que tem uma experiência real com Deus, é que você será afetado naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Aqui você percebe o seguinte: essa pessoa fará proeza. O que é uma proeza? Proeza é a máxima do resultado de uma tarefa. É alguém que consegue atingir um nível que outras pessoas não conseguem. É alguém que se torna distinto numa sociedade. Daniel foi assim. Lá atrás, José do Egito foi assim. Davi foi assim. Paulo, o apóstolo, foi assim. Porque depois que o Espírito de Deus se move sobre a tua vida, a palavra é: tu farás proezas além do que outros fazem. Você fará além do que outros realizam. Você terá poder sobre a tua vida. Por quê? Porque você se torna eterno. Segundo, você recebe força para enfrentar os gigantes que estão vindo contra você. Mas terceiro, você fará além daquilo que qualquer pessoa consegue realizar. Quem quer ter essa unção de fazer proezas? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Arranca um glória a Deus, em nome de Jesus. Lá em João capítulo 4:10, numa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, ele diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Naquele diálogo que a mulher fala assim: mas como eu vou tirar água? Como você vai tirar água se você não tem balde, não tem como tirar? Jesus fala com ela: se você soubesse, a tradução é essa, se você soubesse com quem você está falando, você não estava preocupado com esse poço. Você não estava preocupado com os maridos que você teve, com o histórico de vida que você teve no teu passado. Você ia pedir água viva. Eu ia te dar uma água que você nunca mais ia necessitar de buscar qualquer ajuda emocional, qualquer ajuda espiritual. Você vai ser tão plena da minha presença que você será feliz em todo o tempo da tua história. Ah, se você soubesse. Fala a pessoa do teu lado assim: ah, se você soubesse. Ah, amado, nós temos uma semente do Todo-Poderoso dentro de nós. Fale comigo: eu tenho a semente do Todo-Poderoso dentro de mim. Então as maiores proezas de Deus, elas não estão no teu passado. As maiores proezas de Deus, elas estão no seu futuro. Então assim, é como se o Senhor dissesse para nós também: ah, se Ele soubesse. Quando você passa por uma perseguição, ou mesmo por uma rejeição, não coloque culpa nas pessoas, querido. Porque às vezes, ou pelo menos na maioria delas, Deus está tratando de você. Deus está colocando você no lugar certo, porque na perseguição, os indecisos fogem. E nessas horas é onde sua vida é definida, na hora da sua luta, da sua solidão, daquele momento difícil que você está passando, que não parece que não vai acabar. Esse é um tempo de Deus tratar da sua vida, e Deus mostrar para você uma outra porta. Irmãos, eu me lembro na história aqui dessa igreja, já houveram muitas situações nesses 26 anos, mas logo lá no início, quando nós entramos no galpão que era alugado, na época ali na Avenida Sávio Gama, que nós ficamos lá por 5 anos. Quando chegou mais ou menos no terceiro, na verdade para o quarto, para o quinto ano, a gente já estava assim, sofrido por pagar aquele aluguel de 5 mil reais na época por mês. Era real na época? O que era? 5 mil alguma coisa, né? Acho que era real. 5 mil, a entrada da igreja, irmão, mal dava
para pagar o aluguel e IPTU, e a gente orava pelo milagre no próximo mês. Mas mesmo assim, eu entendi que a gente precisava ser desafiado. Marquei uma conversa com o dono do galpão. Fizemos oração, jejum, preparamos tudo, a igreja entrou num propósito. A gente ali focado, de que aquele lugar seria nosso, que nós íamos comprar. Eu me lembro até hoje, em dinheiro como hoje, eu não sei a proporção do que seria, mas na época custaria $200 mil. Então, até hoje dá para ter uma mesma proporção. Não sei qual o valor seria hoje do mesmo local. $200 mil. Aí eu me lembro que eu já sabia o valor. Não tínhamos, irmão, dinheiro nem para conseguir pagar 10% disso. Mesmo que juntasse todo mundo, fizesse um desafio. Mas eu fui lá conversar com o dono. Fiz uma proposta mirabolante para ele. E eu decidi que ia ser nosso. Me comprometi até o fim da minha cabeça, do que eu tinha, o que eu não tinha, do meu futuro. Mas eu estava disposto a assinar um documento para a gente comprar aquele galpão. $200 mil. Eu me lembro como hoje, irmãos. Eu sentadinho ali, humilde, mas disposto a tomar uma decisão. 20 e poucos anos, acho que o dono do lugar deve ter falado assim: esse menino vem aqui falar comigo, coitado, veio quase que veio a pé para falar comigo, nem carro eu tinha, irmão. Como é que você vai comprar um lugar de negócio de $200 mil? Aí eu lembro que ele olhou para mim assim e falou assim: eu não vou te vender. Eu não vou te vender. Eu não tenho interesse algum de vender para você. E se você quiser pode sair inclusive do lugar. Ele foi muito duro comigo. Ele foi muito duro comigo. Ele me tratou mal. Eu saí dali assim, me sentindo uma pulga, Eu falei: Senhor, eu achei que o Senhor tinha uma promessa, que o Senhor ia amolecer o coração do homem, do faraó, que ia acontecer algo. Na hora ele ia até me dar uma oferta, Quem sabe, Ele ia abençoar a gente. Irmãos, eu fiquei pelo menos uma semana dizendo para mim: Deus sabe o que é melhor. Mas eu estava dizendo aquilo para poder me convencer, porque no meu espírito mesmo eu dizia: meu Deus, poxa vida, não podia ter sido assim. Eu sabia que aquele lugar era nosso. Eu olhava para aquele galpão e falava: meu Deus, a gente vai reformar, vai dividir as salinhas das crianças, vai fazer um ambiente aqui, tal. Irmão, eu não sabia. Acho que o céu falava assim comigo assim: se ele soubesse. Jesus acho que olhava lá para mim assim, aquele menino andando, eu saí da sala do homem derrubado. Eu acho que o Senhor falava assim: se meu filho soubesse. Ele está achando que foi humilhado. Ele está achando que eu não estou com ele. Ele está achando que eu não estou abençoando ele. Irmãos, se eu soubesse. Eu não sabia não, irmão. Eu não sabia que aquele momento Deus estava fechando uma porta, porque Ele estava abrindo uma porta muito, 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 muito maior para nós. E que não representava apenas um galpão. Hoje nós temos igrejas externas nossas, irmãos, as 40, que o patrimônio deles é maior do que aquele que eu estava um dia procurando. Uma igreja das 40. Aí você pensa o seguinte: se eu soubesse. Só que eu saí dali derrotado. Eu saí dali dizendo: meu Deus, o Senhor não está comigo não, Senhor. E o pior, como que eu vou chegar no púlpito da igreja? Eu botei expectativa no povo e dizer: gente, aquele projeto não tem jeito, porque o dono falou que nunca vai vender. Eu acho que ele nunca vendeu. Está lá até hoje. Se vendeu agora alguns anos atrás. Deus levou a gente para um terreno atrás. A gente colocou uma tenda para 500 lugares. A gente, em pouco tempo naquela tenda, a gente veio para cá. Dá um amém, irmão. Deus foi abrindo portas. Deus foi abençoando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esse homem foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus. Eu fui fazer um enterro, um Portal da Saudade, anos depois. Já estava aqui já, anos depois. Ele estava lá. Ele não era um morto não, ele estava vivo. Estava vivo. E é um homem abençoado. Deus usou ele, irmão. Deus usou ele forte aquele dia, porque aquilo ali me mexeu comigo. Aquilo ali eu falei: meu Deus, eu preciso tomar uma postura mais alta ainda. Aí ele chegou para mim, eu estava entrando no meu carro, ele falou: pastor Joel. Eu falei: como é que está? Ele só falou assim para mim: você é um campeão. Eu e ele sabíamos o que ele estava falando, mas ninguém. Tinha gente perto de mim ouvindo.
Aí eu fui, ele falou, olha, você é um campeão. Você é um campeão. Simplesmente isso. Porque eu e ele sabemos o que a gente estava falando ali. Porque a gente estava numa sala, só eu e ele, lá anos atrás. Em outras palavras, Deus usou aquele homem para me estimular. Ele me abençoou. Amado, quando uma porta fecha, é porque Deus quer fazer proezas. Você quer fazer uma coisa do teu jeito, mas Deus quer fazer proezas. Proezas é a máxima de um resultado. Eu tinha uma expectativa, era o meu sonho. De verdade, irmãos, quem estava comigo na época sabe, eu brilhava o olho quando eu falava do galpão. Era o sonho da minha vida, eu vendia o que eu tivesse. Se eu pudesse, eu não tinha quase nada, mas o que eu pudesse vender para comprar aquele lugar, eu vendia. Porque eu sonhava, dizia aquele lugar. Irmão, hoje, eu falo assim, misericórdia. Faço até sinal da cruz se precisar. O Senhor me livrou. Não tem estacionamento, o lugar é quente, faz barulho, o lugar não tem espaço nenhum para crescer. A gente ia ficar lá hoje, irmão, sabe como? Nem sei. Eu nem sei como é que ia ser aquilo. Eu entro aqui, subo na montanha de oração, eu falo, meu Deus, o Senhor fez proezas. O Senhor fez proezas. Pode ser mais alto, irmão. O Senhor fez proezas. Ah, meu amado. Ah, se ele soubesse. Acho que o céu ficava assim. Ah, se esse menino soubesse. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje o céu está lá reunido dizendo sobre você. Acredite, o céu está falando sobre você. Está dizendo assim, ah, se ele soubesse. Ah, mas apóstolo, eu fui tão humilhado. Deus estava te olhando. Mas eu estou numa luta tão grande, Deus está te vendo. E Ele está dizendo assim, ah, se ele soubesse o que eu estou preparando para ele. Ah, se ele soubesse, depois que essa porta fechou, a porta que eu vou abrir no futuro dele. Ah, se ele soubesse que quando ele estava na humilhação, eu já estava preparando o melhor para ele lá na frente. Ah, se ele soubesse. Amado, se ponha de pé, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você nessa manhã, descubra o poder que está aí dentro de você, porque esse poder vai ser acionado no momento que você menos imagina na sua vida. Esse poder será liberado em momentos que você menos espera. Irmãos, naquela sala, naquela conversa com o dono daquele galpão, eu estava lá. A gente usava pasta ainda, sabe aquelas pastinhas? Eu achei que eu com a minha pastinha cheia de papel, cheia de coisas, cheia de... Coloquei lá, sentei na frente dele. Eu me sentia muito pequeno diante do tamanho do desafio. Por mais que eu fosse um jovem, sabe, decidido, mas de alguma maneira ainda me faltava coragem, ainda me faltava tomar algumas decisões. A atitude daquele homem entrou aqui dentro. Mas sabe o que eu fiz? Eu não fiquei revoltado com ele. Eu nunca orei contra ele. Uma pessoa, inclusive, que eu admiro hoje na cidade, pelas conquistas. Na verdade, eu transformei aquela situação de uma maneira para descobrir o que tem aqui dentro de mim, irmãos. Porque ao invés de eu chegar na igreja humilhado e dizer, irmãos, deu errado, eu comecei a profetizar que Deus tinha o melhor para nós. Eu te confesso, eu fiquei uma semana administrando minha mente, uma semana ministrando na minha vida. Senhor, se fechou essa porta é porque o Senhor tem coisa melhor para nós. Se fechou, só que ainda não estava mim, eu falava, mas sabe quando você fala uma coisa para você, mas você ainda está ali precisando de certeza? Mas quando meu coração encheu, irmão, e sabe como foi? Pregando. Eu falei, comecei a falar para a igreja, irmãos, Deus tem coisa melhor, Deus tem coisa melhor. De repente apareceu. Nós encontramos atrás da gente um terreno, está lá até hoje, a Rampa Church. Visita lá para a Rampa Church para você ver. Ali foi tudo, começou ali. Aí a gente viu aquele lugar. Eu falei, ali, eu te confesso que já para mim já era o máximo, já era proeza. Só que eu não sabia daqui. E não sabia de lá. De lá onde, apóstolo? De lá, irmão. Você acha que Deus para? Você acha que Deus para? Não sabia de lá, de outro lá, de lá de novo. Irmãos, Deus quer fazer proezas. Proezas. Ali Deus mexeu comigo. Deus teve que usar um ímpio falando duro comigo
rejeitando uma proposta para arrancar o que eu tinha de melhor. Não foi dentro de um culto que Deus fez isso. Em outros cultos aconteceu, mas naquele primeiro momento não foi no culto. Deus já usou pessoas assim na sua vida, querido. Só que se você ficou revoltada com ela, você atrapalhou o projeto de Deus. Você atrapalhou o projeto de Deus. Não, eu processei, eu acabei com a vida dela. Você atrapalhou tudo. Você atrapalhou tudo. Deus estava te tratando para te impulsionar. Aí teve que ir de novo. Não, eu acabei de novo com o segundo. Irmão, para um pouco. Deixa Deus usar. Deus usa até Ciro, ungido dele lá. Deus usa pessoas que você menos espera para poder descobrir. Você está entendendo o que eu estou pregando ou não? Vocês estão entendendo ou não? Porque é assim que funciona o reino espiritual, querido. Essa história é longa, a gente pode conversar com muito tempo, mas eu quero só te localizar nos fatos. Hoje eu passo lá, eu falo, Deus, que livramento foi aquele. Não confie nas suas percepções, querido. Não confie nos seus limites e sonhos. Confie no que Deus preparou para você. Porque o céu está dizendo hoje, se ele soubesse. Se ele soubesse o que eu ainda vou fazer na vida dele nesse ano de 2018. Você está recebendo aí, irmão? Se ele soubesse onde eu vou levá-lo, as portas que eu vou abrir, e o que eu darei a ele muito mais do que ele sonhou. Porque aquilo que ele precisava, que ele sonhou e fechou a porta, é porque eu fechei. Porque eu quero abrir uma nova porta muito maior. Eu quero escancarar, porque eu quero fazer proezas. Proezas, meu irmão. Nem meus melhores sonhos eu sonhava com aquilo que Deus fez na minha vida através de mim. Nem meus melhores sonhos. Por isso eu digo a você nessa manhã, querido, aquele que conhece ao Senhor tem vida eterna. Ele vai receber força, e ele vai fazer proezas. Aquele que quebrou aliança com Deus vai viver de lisonjas, de elogios. Vai ficar esperando alguém bater nas costas dele e elogiá-lo. Mas aquele que conhece o Senhor é diferente. Ele é forte. Ele é ligado na fonte. Ele fará proezas na vida dele. Amado, eu quero orar por você hoje. Porque talvez você está vivendo alguma coisa parecida com eu vivi lá atrás. E talvez está ministrando, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem melhor. Eu sei que o Senhor tem melhor. Eu vim dizer para você, o céu está dizendo hoje, se ele soubesse. Amado, se você tem uma causa que você precisa dar um passo de coragem, de ousadia, que você precisa se posicionar, que você precisa dizer, Deus, o Senhor me chamou para fazer proezas. Eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu vou ir além daquilo que me chamaram. Vai se posicionando aí, meu irmão, porque eu quero terminar essa manhã orando por sua vida, clamando ao Espírito Santo para que batize você como batizou Davi. Davi, um jovem que entrou na batalha porque ele sabia muito bem o que Deus tinha para a vida dele. Vá se posicionando, por quê? Porque talvez o sonho que você tem, ele não representa o que Deus quer fazer na sua vida através dela. Eu tive que ouvir alguém dizendo para mim, você não vai comprar, isso não será teu. Eu podia passar uma vida inteira tentando brigar com ele para comprar aquele lugar. Eu abandonei e falei, Senhor, o Senhor tem coisa melhor para mim. O Senhor tem coisas maiores para mim. Amado, talvez você está fixado numa coisa e Deus está tirando os teus olhos, dizendo, meu filho, se você soubesse. Se você soubesse. O céu está dizendo, Jesus disse àquela mulher, se você soubesse com quem você está falando, você não me pediria água, você me pedir água viva, para que nunca mais você tenha necessidade na sua vida. O que Deus está dizendo para você é isso, meu amado. Você está construindo algo, sim, sonhe, mas não confie nos teus sonhos, porque Deus pega os seus e traz o dele, e diz, olha, eu vou te surpreender. Se você soubesse o que eu estou preparando para você.